bomba aí contra o senhor Eduardo Bolsonaro. Olha, a coisa vai ficar feia, viu? Eu já falei com o amigo Léo Bastos, da Rádio TV Repensar, e ele vai acionar o Ministério Público, mas não tenha dúvidas, parlamentares também vão saber disso, porque eu tô fazendo um barulho nas redes sociais, aliás, não só eu, para que chegue aí em vários parlamentares, para que peçam investigação da Polícia Federal contra Eduardo Bolsonaro. Pelo quê, Thiago? Por roubo de dinheiro público da Lei Rouanet. Aí você, opa, peraí, Lei Rouanet? Mas não são os bolsonaristas que ficam falando de Lei Rouanet toda hora? Exatamente, eu bem que estava desconfiado. O bolsonarismo, a estratégia deles é apontar nos outros o que eles mesmos fazem. E eles estão aí, desde antes do Bolsonaro ser presidente, falando de Lei Rouanet, inventando um monte de mentiras, que a Lei Rouanet é para roubar dinheiro público, que é para sustentar vagabundo, bererê, barará. Pois bem, você sabia que durante o governo Bolsonaro, eles aumentaram em mais de 600 milhões a verba da Lei Rouanet? Você fala, peraí, Thiago, mas eles não falavam que era para vagabundo isso? Por que eles aumentaram em 600 milhões a verba? Exatamente. Agora você sabe que boa parte do dinheiro sumiu. Como assim, Thiago? Boa parte do dinheiro da Lei Rouanet, durante o governo Bolsonaro, sumiu. Isso aí você fala, pô, o Bolsonaro aumentou em 600 milhões aí a Lei Rouanet. Que coisa, ele não era o maior crítico? Isso foi justo quando entrou o Mário Frias e o Porciúncula. Porciúncula era o número 2 do Mário Frias. Pois bem, ele aumentou em 600 milhões de reais a captação aí da Lei Rouanet e boa parte do dinheiro sumiu. Enquanto isso, o Porciúncula fez uma holding com o Eduardo Bolsonaro, que eu já falei aqui faz algum tempo. Só que essa nova denúncia contra o Eduardo Bolsonaro se cruzou com uma antiga. Eu falei aqui, olha, em 2023 ainda, eu fiz um vídeo mostrando que tinha uma investigação nos Estados Unidos sobre o fato de que o Eduardo Bolsonaro abriu uma empresa em Miami junto de um rapaz chamado Paulo Generoso. Esse Paulo Generoso, ele é um golpista. Ele era um dos financiadores aí da tentativa de golpe de Estado. Ele é investigado aí no inquérito das milícias digitais. Pois bem, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Generoso abriram uma empresa em Miami. Só que uma reportagem da agência pública foi até lá, no local, e viu que lá era um complexo de edifícios residenciais. E aí perguntaram, olha, tem uma empresa aqui no apartamento tal e tal. E falaram, não, aqui não pode ter empresas aqui dentro, aqui são só apartamentos. Não tem nem aqui lojinha dentro aqui desse complexo, aqui são só, entrou daqui para dentro é só residencial. Estranho, né? Bem estranho. Muito próximo esse endereço de onde o Ossef tem alguns apartamentos aí avaliados em dezenas de milhões de reais. Pô, que coisa, com qual dinheiro, né, que o Ossef tem esses apartamentos? Lembrando que ele, como advogado do Bolsonaro, ele fechou negócios milionários com muitas empresas que são acusadas e cujos donos confessaram pagar propina a centenas de deputados lá no passado. E muitos dos deputados recebiam propina por meio do advogado. Não vou insinuar nada aqui entre o Bolsonaro e o Ossef e esses milhões, mas é estranho. Eis que, em Arlington, Texas, Eduardo Bolsonaro e Porciúncula, este que aumentou o dinheiro da Lei Rouanet e parte do dinheiro sumiu, abriram uma empresa juntos, uma holding. E aí, eles abriram essa empresa e a holding, eu expliquei aqui outro dia, é como se fosse uma empresa que serve de guarda-chuva e dentro dessa empresa tem várias outras, embaixo desse guarda-chuva. É como, eu dou um exemplo, a Meta é uma empresa grande, e aí é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e de várias outras empresas menores aí que o Mark Zuckerberg, olha, que a Meta comprou. A do Eduardo Bolsonaro é a mesma coisa, tinha holding. Entre as empresas participantes dessa holding, tinha uma chamada Omni. Vou te mostrar aqui. Essa empresa tem endereço nos Estados Unidos e endereço no Brasil. E no Brasil, o endereço é a residência desse político aqui, que é presidente aí do PL numa cidade do interior de São Paulo, que é o Leandro Amorim. Pois bem, aí Leandro Monteiro. Aí o Leandro Monteiro foi perguntado também pela agência pública, ele falou, não tem nada a ver com essa empresa, não sei de nada. E tá estranho, Eduardo Bolsonaro é sócio de uma empresa que não faz nada, não tem endereço, ou seja, é uma empresa de fachada. Por que o Eduardo Bolsonaro ia ter uma holding e aí embaixo dessa empresa ia ter empresas de fachada? Pois bem, aí a agência pública foi cafucando e descobriu que o Eduardo Bolsonaro também é sócio de algumas outras empresas. Entre eles, tem a Eduardo Bolsonaro Cursos Limitada, que ele é sócio com a esposa dele. E aí tem uma empresa chamada Camisetas Opressoras, que ele estava fazendo ali propaganda de camisetas. Tinha até uma camiseta que ele usava sempre, que era um cachorro fazendo cocô.
e uma chamada VIX Publicidade. Aí você fala, pô, que coisa, Eduardo Bolsonaro cheio de empresas nos Estados Unidos. Só que a coisa vai piorando, porque essas empresas, a grande maioria, são de fachadas também. A reportagem foi lá nos endereços e achava aqui, ó, que não tinha nada, simplesmente não tinha nada. Aí, essa empresa de publicidade é de um ex-assessor do deputado Gil Diniz, que é aquele chamado carteiro reaça, que é inclusive um deputado que também tentou me prender, um bolsonarista, entrou no Ministério Público pedindo minha prisão também, aí não deram. E aí foram lá na empresa e viram que tá meio abandonado, ó, tá tudo assim ferrado, abandonado, e aí viram que o Eduardo Bolsonaro nunca tinha estado nesse local. Pois bem, depois também viram que tem uma outra empresa que chama Brás Global Holding, e essa empresa é uma importadora e exportadora. Essa é a empresa em que ele tem sociedade com o Paulo Generoso, que é esse golpista. Então você vê que a coisa vai ficando pior. Essa empresa, ela está, sabe onde? Em Arlington, Texas. Arlington, Texas é onde Eduardo Bolsonaro está em uma mansão. E aí eu vou te lembrar uma coisa sobre quando o Lula, antes da eleição de 2022, estava em São Paulo. O Lula ficou um tempo no bairro ali dos Jardins, em São Paulo, que é um bairro que tem muitas casas grandes, mansões, etc. Aí o jornalismo investigativo, o Rodrigo Rangel do Metrópolis, foi revirar o lixo do Lula. Ele foi até o endereço que estava o Lula, foi lá, pegou o lixo, foi revirar o lixo para falar o que é que tinha no lixo do Lula. E a maior acusação que eles sempre fizeram, desde que surgiu o bolsonarismo, era da Lei Rouanet. E agora a gente vê o que eles fizeram, né? Agora a gente viu que eles usavam no poder a Lei Rouanet para roubar dinheiro público, e agora Eduardo Bolsonaro foi aproveitar a vida. Você viu como a esposa dele tá feliz? Ai, as crianças estão eufóricas, por isso que ele não voltou. Tá lá vivendo na mansão e a imprensa não tá nem aí para isso, a imprensa não quer saber, a imprensa não fala de crimes de corrupção do bolsonarismo, nunca, é muito raro. Só eu lembro uma repórter que era do UOL, que era a Juliana Dalpiva, ela fazia alguma matéria aqui e ali. Fora isso, a imprensa não fala de corrupção do Bolsonaro. Por quê? Porque ele é de direita. A imprensa não mostra nunca a corrupção da direita. Corrupção para o sistema, que são os bilionários, que são os maiores patrocinadores da imprensa, que é o establishment. Corrupção tem que ser associada à esquerda, nunca à direita. Essa é a ordem que tem lá. Por isso que eles não mostram. É por isso que, no caso do Lula, reviram até o lixo. Quer dizer, o repórter vai lá chafurdar no lixo do Lula, suja a mão lá de lixo, de coisa estragada lá que tá no lixo, só para ver se acha alguma coisa para fazer matéria sensacionalista. E já o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, etc., fazem o que querem, não tem problema algum, a imprensa não mostra, é isso, tá? Só que a Polícia Federal vai pegar. Então o Eduardo Bolsonaro que se prepare, já ele vai ser obrigado a ficar nos Estados Unidos, porque se ele voltar para o Brasil ele vai ser preso, mas não por golpe de Estado, ele vai ser preso por outros motivos, pelo que eu tô vendo aí, por roubo de dinheiro público. Veremos aí. Eu peço a sua inscrição no canal. Vamos seguir aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!